Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos começar a aprender a trabalhar com datas em Java. Mais específico, iremos trabalhar com a classe date. Bem, para trabalharmos com as datas, primeiro vamos criar um projeto, tá? Vou criar aqui no menu arquivo um novo projeto, Java, uma aplicação Java, que eu vou chamar de datas em Java. Tá? Então, a primeira classe que a gente vai trabalhar é a classe date. Eu vou criar aqui uma nova classe Java principal para a gente fazer alguns exemplos, tá? Então, exemplo, classe date, o nome da classe, dentro do pacote br.edu.ifsu.datas. Tá? Bem, então a classe date é uma classe que serve para armazenar então datas, representar datas em Java. Tá? Então a classe date eu vou criar aqui um objeto do tipo date. Então vou escrever aqui date, tá? Eu vou importar o pacote java.util, que eu vou chamar date hoje, tá? E eu vou aprender como é que eu capturo a data do sistema operacional. Então quando eu instancio um new date, tá? A primeira coisa que ele me retorna, tá? É a data do sistema operacional, né? Quando eu executo essa linha. Tá? Se eu tentar exibir no console data de hoje, ó, olha só qual o retorno que eu tenho, mais hoje. Ó, Shift mais F6. Tá? Então, ele me retornou isso aqui. Ó. Na verdade, olha só, ele me retorna todos os dados da data. Tá? Então, sempre que a gente vai trabalhar com uma data, é importante a gente vai se acostumar a trabalhar com uma outra classe, que é a classe para formatar a data. Porque essa data aqui que eu tenho na saída, quando eu executo ele, esse, ó, é, TU, né, do dia da semana, outubro, 6, 16, 49, BRT 2020. Né? O que é ano? O que é mês? Né? Então, eu não sei. Digamos, se eu quero formatar uma data, né, usando a classe date, eu faço o seguinte: eu preciso primeiro, né, de um objeto do tipo simple date format. Tá? Eu vou chamar de SDF e recebe um new simple date format. Então, esse simple date format ele nos diz qual que é o tipo de dado que eu quero exibir, né, da minha data. No caso aqui, eu quero exibir o dia, né, o dia representado por dois Ds minúsculo, tá? Daí barra o mês, né, e barra YYY. Então isso quer dizer que eu vou formatar a saída da minha data nesse formato dia, mês e ano. E agora eu vou jogar no console novamente, olha só. Data de hoje, dois pontos espaço, e daí mais, eu vou colocar daí simple date format, e daí ele tem um método chamado format, onde eu passo a data que eu quero formatar, que é o objeto hoje. Se eu executar Shift mais F6, olha só, daí ele mostra que então a primeira data no formato do string, né, que é o objeto no formato do string, e a segunda a data formatada da maneira que eu gostaria. Tá? Outra coisa, ó, eu vou criar então mais um objeto D, ó, date recebe new date, tá? Digamos que eu quero criar uma data e informar os valores dos campos, tá? Então a classe date, assim, ela vai ter cada campo, assim, ó, da data, né? O dia, o mês, o ano, o minuto, o segundo e o milissegundo, né? Cada um dos campos, né? São representados no formato de inteiros, tá? Então no caso aqui, eu vou pegar, por exemplo, eu quero representar a data 1º de janeiro de 2020, tá? Usando a classe date, eu faço assim, ó, vou chamar o objeto d, ele tem um método setDate. SetDate, eu passo então qual que é o dia do mês, o dia 1. Tá? Eu vou pegar o método d e dei o método setMount, o dia do mês. O mês, então, ele começa em 0. As datas da classe date começam em 0, né? O mês, então, janeiro é 0, dezembro é 11, por exemplo. Vou colocar mês 0 para representar janeiro. E devo o ano, esse aqui sim é um pouco diferente. Ó. Vou setar o ano para 2020. Tá? Então, o ano ele começa na classe date a ser contado a partir de 1900. Então, se eu quero representar 2020, eu vou
colocar aqui 120. E vou jogar no console agora, então, a minha data, tá? Mas, então, daí eu vou pegar, no caso, o SDF, ponto, e o método format, e vou passar esse D que eu criei. Vamos ver que data que vai ser no console. Olha só, 1/1/2020. Tá? Assim, e outra coisa que a gente tem, né, no caso aqui, então, nós fizemos uma conversão, usando o Simple Date Format com o método format, eu fiz uma conversão, né, do objeto data para um retorno em string, né, que ele saiu aqui. Mas eu também posso pedir para o usuário informar uma data, tá? E daí eu vou tentar fazer um método, vou tentar usar, opa, apaguei aqui uma chave, tá? Eu quero converter, então, uma string, que poderia ser uma entrada do usuário, tá? Então, vou criar aqui ó, uma string entrada, tá? Vai receber, daí, por exemplo, vamos colocar a data de hoje, que é 6 de outubro de 2020, ó, 06/10 de 2020. Tá? Eu quero pegar, converter esse objeto aqui em uma data. Eu vou criar então o objeto date, D2, e daí ele vai receber assim, ó, eu uso um método ó, SDF e dei o método parse, tá? E vou pegar aquela entrada e converter num objeto do tipo data. Você pode ver que ele diz que dá um erro aqui, pode dar um erro, ó. Então eu tenho que fazer isso aqui dentro de um bloco de tratamento de exceções, tá? Vou tratar as exceções, né? Cat, exception e, tá? Eu vou colocar aqui até uma saída no console, ó. Erro. Mas daí vou pegar aqui o e.get message. Então eu tenho que fazer essa conversão, tá? E devo jogar no console após o cat aqui, ó, a data da entrada, tá? Mais o SDF, daí vou chamar o método parse para converter, né, aquela data que eu dei de entrada, D2, tá? Então se eu executar ele, olha só. Opa, peraí. Algum erro. Tá. Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar antes aqui, ó. Date D2 recebe new date, tá? Não, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aquela formatação dentro do bloco de try-catch mesmo. Olha só. Fica melhor. Tá. D2. Eu vou fazer um parse nesse método D2. O que ele está reclamando? Data... não, aqui não é o parse, no caso é o format. Tá. Vou executar agora, olha só, então ele mostrou que a data de entrada 6/10/2020. Tá? Então eu consigo, olha só, com o método format, converter então uma data em string e com o método parse, né, converter uma string em uma data, date, no caso, é nesse formato. Tá? Agora um detalhe muito importante, tá? Eu, por exemplo, se eu tentar informar aqui uma data, ó, 6/13/2020, é uma data errada, né? Se eu tentar executar, tá? Ele transformou aquela data. Olha só, do 6/3/2020 e 6/1/2021, porque daí ele pega aquele mês extra e joga para o outro ano, tá? Só que quando o usuário informar uma data errada, eu quero que ele dê erro, não converta, tá? Daí para fazer isso, eu vou pegar meu Simple Date Format, ele tem uma propriedade setLenient. Se eu marcar ela como false, tá? Daí ele não vai aceitar datas inválidas, olha só. Agora quando eu executo, ó, ele deu um erro. Data não possível de conversão, 6/13/2020. Tá? Certo, pessoal? Então, basicamente é assim que a gente trabalha com data, né? Então, o que a gente tem que manipular de uma data? Né? Pegar uma string e converter numa data, e pegar uma data e converter numa string. Tá, pessoal? Obrigado pela atenção e até a próxima aula.